Hi, Happy Weekend, estudante. Carlinhos Vilaronga por aqui, EBVN Cast 075, e hoje é dia de receber visitas em nossa escola. Estamos hoje aqui com um casal que vai compartilhar com a gente um pouco de como eles ouviram a voz de Deus e como que Deus também proveu para eles poderem seguir o caminho. Essa aí, estudante, mais um dia de casa aberta, e hoje eu tô aqui com Tim e Gisele do Projeto Living Brasil, lá de Recife. Tim e Gisele, bem-vindos à Escola Bíblica Vida Nova. Boa noite, obrigado. Obrigada, bom dia aí para vocês. Sim, bom dia. Queremos agradecer. Uma manhã de primavera linda, diga-se de passagem. A temperatura está chegando aos 30 graus aqui agora. Ok, que maravilha. E nós queremos agradecer a todos os ouvintes, agradecer ao Carlinhos pelo convite, e é muito bom compartilhar um pouco da nossa história com vocês. Muito bem, já faz alguns minutos que a gente está batendo papo, mas o pessoal que está ouvindo vocês agora não conhecem vocês, e a gente tem um costume aqui na Escola Bíblica Vida Nova de sempre pedir para o visitante se apresentar. Então, por favor, quem são Tim e Gisele? Quem são Tim e Gisele? Tim é o holandês dos dois, Gisele é a brasileira. Eu sou missionário aqui no Brasil há 6 anos. Em 2013, em abril, eu me mudei para cá e conheci Gisele em 2014, em um trabalho que a gente estava fazendo. E a gente se casou ano passado. E agora estamos começando este projeto. Eu sou formado em Direito, sou mestrado em Direito Penal na Holanda, e eu queria usar isso aqui também no Brasil, né? Claro que demorou um pouquinho para primeiro aprender a língua portuguesa, para que eu pudesse entrar na faculdade. E em 2016, 2 anos atrás, eu me matriculei aqui na UFPE, na Universidade Federal de Pernambuco, e fiz 2 anos de Direito, e agora atualmente estou estudando para o exame da OAB. Que legal. E Gisele? Eu sou Gisele, sou psicopedagoga e sou estudante também de psicologia agora. Tenho algumas experiências, algum tempo já. Comecei, na verdade, missões também em 2013. Eu atuava em outra área, na área comercial, quando Deus me chamou para missões. E hoje estamos aí, com o Projeto Living. Muito bem. Eu fiquei curioso agora. Primeiro que você usou uma palavra muito difícil aí, que isso trava a língua para falar. Psicopedagoga. Psicopedagoga, isso. Eu nunca ouvi isso. Eu não sei o que é isso. A psicopedagoga, ela tem a formação de pedagogia e especialização em psicopedagogia, que a gente atua mais no auxílio de algumas deficiências da aprendizagem. Então, eu atuava nessa área, fazia palestra também em escolas de prevenção, e durante todo o meu processo de trabalho, eu comecei a me chocar com alguns problemas em casos de abuso sexual, problemas familiares, e que a psicopedagogia não me deixava intervir de forma mais profunda. Então, foi quando Deus me convidou a fazer o curso de psicologia, para que eu pudesse trabalhar com a criança e com seus familiares de uma forma mais profunda mesmo, com um conhecimento mais técnico. Que legal. Hoje você já exerce psicologia ou você está nesse processo de formação ainda? De formação ainda. Eu estou no processo estudando e exerço, por enquanto, a psicopedagogia, né, durante as nossas atividades com as crianças. Que legal. Isso. Sim, eu fiquei curioso. Quando foi que você começou seus estudos em português? Foi lá na Holanda ou foi depois que você chegou ao Brasil? Na verdade, foi lá na Holanda. Na época eu estava estudando Direito na Holanda e Deus me chamou para o Brasil. Mas eu queria terminar primeiro meus estudos, achava, né,
sábio fazer isso. E na época tinha um curso sobre cultura e a língua da América Latina. Aí eu me matriculei nesse curso para, né, aprender já um pouco do português. Então eu já cursei algumas aulas de gramática, essas coisas. Eu já comecei a escutar algumas músicas, a estudar em casa para já me preparar um pouco. Eu lembro que na época eu fui um mês já no Brasil, né, já achando, agora já estou sabendo de alguma coisa, alguma gramática, algumas palavras que eu, né, tinha estudado em casa, mas não servia de nada, né? Que eu cheguei aqui e não entendia nada. Mas enfim, então terminei meus estudos e eu me mudei para o Brasil em 2013 e foi assim realmente que começou a aprendizagem. Fiz a TED, né? Você fez a TED? Eu comecei na Jocum, que era um ambiente maravilhoso, porque você está junto com missionários do mundo inteiro e morava junto com outros brasileiros também, outro holandês. Aí, nesse ambiente de morar juntos, rapidinho eu consegui, graças a Deus, aprender o português. É legal que você tem talvez um momento ou outro que a gente percebe que você não é brasileiro, mas é legal que você fala recifês, né? Porque eu que sou criado em São Paulo, eu estou tendo a alegria de conversar com um holandês que fala recifês, que dá para pegar o sotaquezinho de Recife na fala, é muito legal. Perdoe-me a ignorância, mas qual que é o idioma do teu país? É o holandês. Além do holandês e do português, você fala mais alguma língua? A vantagem do holandês, assim, somos um país muito pequeno e ao nosso redor temos França, Bélgica, Inglaterra, Alemão e somos somente com 17 milhões de holandeses. Então, há uma necessidade muito grande para que a gente aprenda as línguas que tem ao nosso redor. Então, desde pequeno, nas escolas, a gente aprende inglês. No ensino médio, a gente começa a estudar o francês e o alemão também. Espanhol era opcional. Aí vai estudando, vai crescendo com essas línguas ao seu redor. Também é fácil viajar, em 3 horas a gente está na França, com 2 horas a gente está na Alemanha. Então, hoje em dia eu falo algumas línguas. Assim. Gisele, brasileira, de Recife, nascida e crescida em Recife? Nascida e crescida em Recife, morei há algum tempo no Ceará, a trabalho também, e depois retornei para Recife, que foi onde começou em 2013 o meu chamado, também como missionária. Eu trabalhava na área comercial, quando Deus começou, já havia me formado em pedagogia, mas não pensava em exercer, não pensava em trabalhar com crianças, e quando Deus me fez voltar para Recife em 2013, Deus começou a colocar no meu coração um desejo muito forte de fazer missões, e eu comecei a trabalhar, a ter algumas experiências com criança, e aí foi onde tudo começou. Legal, a gente estava conversando agora há pouco, o Tim ele usou a expressão de que ele ouviu esse chamado de Deus, mas não foi uma voz de trovão, e você tá compartilhando agora que esse seu chamado também foi uma coisa que foi acontecendo, você percebendo. E tem muita gente, né, que pode estar ouvindo o podcast agora e falar assim, eu não estou fazendo nada porque Deus não acendeu a luzinha do meu quarto de madrugada e falou comigo. Então eu queria que você compartilhasse um pouquinho mais como é que foi assim, esse seu perceber de que Deus estava te guiando para uma questão mais de missões. Como é que foi você, não sei se você hoje
vive de tempo integral da missão, ou se você tem a sua profissão e faz a missão como voluntariado. Como é que você discerniu isso? Quando eu voltei de Fortaleza para Recife, eu atuava lá, como eu te disse, na área comercial. E assim, o salário é um salário muito alto na época, era um salário muito bom. Mas existia um vazio que eu não sabia explicar o que era. E quando eu voltei para cá, que eu digo que foi minha conversão de verdade, onde eu me converti de verdade no meu quarto. E eu lembro que a minha oração naquela época foi: ok, Deus, você está me chamando, você está insistindo em mim, né? Então eu só quero te fazer um pedido: não me deixa morrer conformada com as 2 horas de culto da igreja do domingo. Eu sei que você é mais, eu sei que você tem mais e eu quero andar sobre as águas. Eu tinha contato no Brasil com a Mocidade para Cristo. Eu lembro que tinha uma pessoa que falava: olha, pede para Deus te mandar. Depois ele dava risada: e cuidado, porque pode ser que Deus te escute. E aí você pede para Deus não deixar você se conformar com as suas 2 horas de culto. E afinal de contas, Deus ouviu? E na realidade é como você disse, tem orações que a gente faz que eu acho que Deus diz assim: gostei disso. E aí logo em seguida eu fui pesquisar igrejas em Recife que tivessem trabalhos missionários, porque eu acredito que a igreja ela precisa ir além, né, das portas da igreja. A igreja precisa ir mesmo para servir a população. Então, naquele momento, eu comecei a pesquisar algumas igrejas que tivessem trabalho missionário em comunidades e conheci uma igreja que ela tinha um trabalho na época no Lixão de Olinda. Então, eu comecei a ficar com essas crianças, trabalhar com essas crianças. E eu lembro que teve um momento em que eu estava fazendo esse trabalho lá com as crianças do Lixão. Era um trabalho que tentar um discipulado, né? E eu lembro que teve um momento em que nós estávamos reunidos e chegaram alguns caminhões de lixo e eles começaram a despejar o lixo e aquelas crianças saíram do discipulado e foram correndo para pegar. Eu lembro que elas pegavam algumas maçãs que estavam caindo do caminhão e sem limpar, e sem lavar, e sem nada, e começaram a comer aquilo. E naquele momento eu vi que qualquer problema que eu tinha na minha vida era tão pequeno. E a partir disso eu não consegui mais viver sem isso. Sabe? De falar desse amor, de cuidar de pessoas. E nós trabalhamos, eu e o Tim, durante muito tempo, cada um da sua forma, instituições diferentes, né? Como eu disse para vocês, meu trabalho era com a prevenção ao abuso sexual, bullying, estrutura familiar. Então, chegou algum tempo em que Deus começou a nos chamar para fazer algo juntos. Legal. Então, antes da gente chegar nesse algo juntos, eu vou voltar essa pergunta para o Tim. Tim, você disse que você não ouviu uma voz de trovão te chamando para missões. Conta pra gente um pouco mais dessa história. Como é que você discerniu que era para você realmente? Você estava lá estudando questão do direito e você percebeu que tinha a ver com missões e ainda acabou no Brasil. Conta um pouco mais de como é que foi essa experiência de entender esse seu chamado. Bem, a história é um pouco longa, mas eu vou tentar reduzir no máximo. Era em meu 3º ano do direito, eu me converti com 18 na Holanda, né? Eu cresci um lar cristão, mas até 18 anos eu não queria nada a ver com a igreja, com Deus. Eu era bastante rebelde assim, nesse sentido. Eu resolvi estudar direito por falta de interesse em outra coisa, não sabia bem o que fazer, e direito me daria uma ampla oportunidade de fazer qualquer coisa na vida, né, na área profissional. Mas quando eu saí da casa, né, dos meus pais com 18, que é alguma coisa comum na Holanda, os estudantes saírem da casa
que eles crescem, morando junto em república e tal. Aí eu me conheci novos amigos que eram cristãos. É uma outra história, minha história de que eu me converti, mas eu me converti e chegou um tempo que eu estava perguntando a Deus, o que o Senhor quer que eu faça com minha vida? Eu posso, né? O Senhor me deu um talento, um dom, né? Posso estudar e eu me saí bem com direito na Holanda. Eu posso me tornar um advogado, ganhar muito dinheiro e abençoar teu reino financeiramente. Mas se o Senhor me chamar, eu posso também largar tudo e eu vou para onde o Senhor me chamar. E aí eu estava orando isso, perguntando sobre essas duas opções, tentando descobrir, né, a vontade dele. E foi uma semana que eu recebi um livro de repente de um casal que eu conheci que me deram esse livro, que era um livro sobre crianças na rua no Brasil. Foi escrito por uma holandesa que já mora aqui há mais que 30 anos e fez esse trabalho. Então eu estava lendo esse livro, eu achei muito bacana, bonito, né, o trabalho que esses holandeses estavam fazendo no Brasil, mas eu não sabia se era alguma coisa para mim ou não. O fato interessante é que na semana que eu estava lendo esse livro, eu fui para uma igreja que não era minha própria igreja, uma igreja que eu muito raramente visitava, e eu estava no culto e tinha um casal naquele culto que foi enviado para trabalhar no Brasil com crianças em risco. Aí eu achei estranho. Eu, né, tinha recebido um livro e de repente eu estava num culto e o assunto era crianças em risco no Brasil. Coincidência muito grande, eu achava. Mas enfim, eu sou estudante de direito, eu sou uma pessoa muito racional, razão em cima da emoção. Talvez uma pessoa mais emotiva teria dito, isso é uma chamada de Deus, que eu estou lendo esse livro. Mas eu pensei, peraí, pode bem ser que é coincidência mesmo. Mas enfim, eu pensei, tem Gideão na Bíblia, né? Gideão que coloca a prova. Mas enfim, então eu orei, Deus, se realmente é alguma coisa para mim, esse tal de Brasil, crianças em risco, por favor, essa semana me confirme. Então eu tinha orado isso no domingo e na terça-feira eu saí com um amigo meu para jogar tênis, né? Tomava um café, um coque, não sei, depois a gente estava conversando, eu estava quase se despedindo já e do nada, eu não tinha falado nada sobre o Brasil, do nada ele disse, sim, foi interessante, esse fim de semana estava na internet e de repente estava falando num bate-papo com um brasileiro. Aí eu disse, rapaz, tu tá começando a falar sobre o Brasil, né, que eu tinha pedido a Deus para confirmar coisas sobre o Brasil. Aí esse amigo começou a falar sobre o Brasil do nada. Mas enfim, né, eu te disse, sou uma pessoa racional. Aí eu pensei, não, mas peraí, tá estranha essa história. Eu vou orar de novo, se Deus realmente se é alguma coisa que o Senhor quer que eu faça, me confirma, por favor, por gentileza, mais uma vez, esta semana. Né? Eu queria colocar esse termo mesmo de uma semana. Enfim, se foi terça-feira, chegou quinta-feira. Ele, como um bom advogado, levou Deus para a segunda, terceira instância e para o Supremo Tribunal Federal. Exatamente. Para descobrir a verdade da questão. Exatamente. Aí, 2 dias depois, eu fui para uma casa de outro amigo, onde a gente costumava ter estudo bíblico com um grupo de amigos. E a gente estava querendo começar e de repente a gente escutava uma música vinda da rua, de longe, música de longe. E meu amigo estava dizendo assim, é estranho, nunca escutei isso aqui não. Aí a música estava, né, se aproximando e quando a gente olhou pela janela o que era um desfile com bandeiras do Brasil, com música do Brasil. Será? Quando eu escutei a música, o título da música era To Brazil, que quer dizer para o Brasil, né? Ao Brasil. Então eu quase caí da minha cadeira, né? Achando todos esses acontecimentos tal coincidente demais, mas mesmo assim, eu estava pensando, sim, será que, né, um culto, um desfile, um livro, um amigo que começa a falar sobre o Brasil, será isso é uma chamada? Eu estava em dúvida com isso, mas enfim, eu tinha começado a ler um diário
um pão diário, né, com assuntos, de cada dia outro assunto, 365 dias do ano, cada dia outro assunto. Então, na sexta-feira, um dia depois da coisa do desfile, eu abri o diário pensando, duvidando se aquilo era uma chamada. E o assunto desse dia, já está ficando óbvio, né, qual era o assunto do dia, era o chamado. E se Deus nos chama, quando a gente tem a ideia de que Deus está te chamando, não tenha dúvida, mas vá. Então, a partir desse momento, eu sabia que eu tinha uma chamada. Foi ainda confirmada de um jeito muito engraçado. 2 semanas depois, eu estava com amigos e um amigo chegava. Na verdade, eu estava lendo uma revista normal, tipo Isto É, tipo das atualidades. Eu não tinha falado nada sobre esse episódio que eu tinha passado. Ele estava lendo um artigo naquela revista e do nada, como uma brincadeira, ele estava dizendo: Tim, isso aqui é um artigo interessante, talvez seja para você. No Brasil, eu tenho falado nada sobre o Brasil, né? Lembrando, no Brasil tem mais mulheres do que homens. E como você é solteiro, talvez você deve ir para achar sua mulher. Assim, eu era, né, solteiro na época, então foi brincadeira. Mas eu acho que já que Deus ele estava tentando pelo chamado, né, e ele trata com os filhos dele de maneira diferente, estava difícil, eu falei, eu vou pegar o Tim agora pelo coração. Exatamente. E aí, né, que realmente foi uma brincadeira, mas foi de novo uma confirmação para mim. Não para procurar uma mulher necessariamente no Brasil, mas foi uma coisa engraçada. Eu fui para o Brasil naquele mesmo ano, 2008, para voluntariar um mês em Belo Horizonte. Foi a vez que eu disse, né, que eu não estava entendendo nada em relação à língua portuguesa. Foi um mês foi difícil, porque não estava entendendo, eu estava sim ajudando, cortando legumes na cozinha daquela instituição, mas não foi uma coisa, né, você recebe um chamado, você vai e é tudo que você desejava. Não era uma coisa difícil, meio que desapontador. E no final pensei, rapaz, eu não me vejo morando aqui não. Aí eu voltei para a Holanda, meio que realmente desapontado com esse mês que eu passei. Mas enfim, eu terminei meus estudos e depois eu fui fazer uma ITED com Jocum, no Havaí, tentando buscar de novo uma confirmação. Que Deus realmente foi só aquele mês que o Senhor quis que eu ia, ou realmente é para sempre. Eu fui lá, fiz a TED, passaram 5 meses eu tentando descobrir a vontade de Deus, se Ele iria confirmar ou não, e não confirmou até a última semana da escola, né? Tinha 3 meses de teoria, depois 2 meses de prático, e na última semana todas as equipes votaram do mundo inteiro. Eu mesmo fui para a Indonésia e Tailândia para o meu prático, e todo mundo votou para o Havaí, foi onde que eu fiz a fase teórica. E nos últimos dias eu estava lá e tinha chegado um novo líder que eu não conhecia ainda, então ele se apresentou e me perguntou: o que você vai fazer depois desta ITED? Ele disse: rapaz, não sei, eu estudei direito, mas então eu acho que eu vou voltar para a Holanda e exercer minha profissão. Talvez eu volte como na Jocum, ainda não sei. Aí ele olhou para mim de um jeito muito profundo, como se ele estava vendo dentro da minha alma. Porque no fundo eu sabia que eu tinha esse chamado. Eu estava tentando procurar aquela confirmação, mas na verdade, né, eu sabia que eu tinha, sendo que eu estava procurando razões para não ir para o Brasil, porque aquele mês era um pouco desapontador em 2008. Ele olhou para mim e disse: tudo bem, apenas não seja como Jonas. Aí essas palavras, não seja como Jonas, ecoavam na minha cabeça. Nesse dia e o dia seguinte, né, que Jonas na Bíblia, ele recebe a chamada de Deus, ele não quer ir cumprir aquela chamada, e ele resolve ir pegar um barco para o outro lado, né? Ele vai no sentido oposto
do lugar que Deus tinha chamado ele. Então, essas palavras, eu fui para a praia no outro dia, e essas palavras ecoando na minha cabeça. Não seja como Jonas, não corre do seu chamado. A coisa engraçada é que naquela época, no Havaí, era a época das baleias. Então, enquanto eu estava deitado na praia, com essas palavras ecoando na minha cabeça, eu vi a cauda de uma baleia no horizonte. Aí eu pensei, poxa, então Deus, né, se eu fugir, se eu vai para outro lado, o Senhor tem seus peixes para me engolir, né? O táxi já está pronto, se quiser arriscar. O táxi já está pronto. Então, melhor eu ir mesmo. Então, foi aí que eu voltei para a Holanda e comecei a me preparar para ir para o Brasil. Poxa, que história legal. Gisele? É uma história que ficou sendo longa, mas... Não, é legal para a gente conhecer a história e as pessoas verem que, pelo que a Gisele estava comentando, a resposta dela para Deus foi de um jeito, porque ela é uma filha de Deus que tem um jeito de ser, e Deus, vamos colocar assim, ele conhece os seus filhos e respeita o jeito do filho, e é bonito ver como que Deus ele trata com pessoas também mais racionais, não tão emotivas, mas de que ele vai e alcança o coração do filho dele. É importante a gente ver isso, né? Porque tem pessoas que choram com muita facilidade nos cultos, né? Eu ouvi uma expressão recentemente, né? Tem gente que chora lendo bula de remédio, e tem gente que não chora por nada, né? E é legal ver que Deus ele respeita esse jeito especial que ele fez a gente, né? Ele fez cada um de um jeito, e é legal perceber como na história de vocês, até mesmo da Gisele, a sua história, como Deus trata diferente. Gisele, você estava contando que vocês antes caminhavam servindo a Deus em ministérios diferentes, e depois dá para ver que a palavra profética do amigo do Tim também se cumpriu, ele encontrou, né, a metadinha da maçã dele no Brasil. Mas como é que aconteceu essa história? Tem a questão também, né? Vocês contaram que estão casados há pouco tempo, então tem a relação matrimonial, mas quando é que foi que esses ministérios, seu ministério e o ministério do Tim, se encontraram para depois dar luz aí ao Projeto Livre em Brasil? Na verdade, foi mais um processo difícil, porque eu trabalhava em uma outra instituição, em uma ONG, onde a estabilidade é muito bom, né? Todo mundo busca uma estabilidade. Então, existia o salário, existia o plano de saúde, existia a boa profissional que se dedicava e que estava sendo reconhecida. E o Tim também trabalhava em um outro projeto, o projeto do Tim era só de meninas, especificamente. E Deus começou a falar no nosso coração que queria que a gente fizesse algo juntos, né? E Deus também começou a falar que queria que eu fizesse o curso de psicologia. E eu disse, Deus, ok, mas eu não vou pagar uma outra universidade, porque eu também não queria voltar de novo para a faculdade. Uhum. Disse, Deus, eu já sou formada, já posso ficar assim. E Deus começava a dizer que não, que queria que eu cuidasse das pessoas de uma forma mais profunda. E aí eu fui ser racional como o Tim, foi um pouco na história dele, né? Eu disse, Deus, se você quer mesmo, então o Senhor vai precisar me dar uma bolsa de estudo para que eu retorne para a faculdade, porque eu não vou pagar um outro curso. E isso realmente aconteceu, só que a bolsa de estudos que eu ganhei para estudar na carga horária da manhã. Uhum. Então não dava para conciliar mais o trabalho na outra instituição com a universidade, com a faculdade, né? E aí a gente foi para a Holanda no final do ano, né? Deus já vinha falando mesmo desde o ano passado que queria que a gente fizesse algo juntos, mas a gente não quer soltar a corda. E nós fomos para a Holanda visitar alguns familiares, alguns amigos, igreja. E eu disse, Deus, se o Senhor quer mesmo que a gente faça algo, né, como um casal, que a gente tenha um projeto juntos, o Senhor precisa mandar algum recurso, porque a gente não tem esse recurso. E eu fui pedindo a Deus prova disso, e quando a gente chegou lá foi muito interessante, porque nós fomos para uma festa de 40 anos de casado dos pais do Tim, e onde nessa festa ele não pediram presentes para eles, pediram valores, presente em dinheiro, para que fosse
entregue para que a gente fizesse um trabalho com crianças no Brasil. E quando a gente chegou lá, estava tudo pronto, tudo organizado, tinha banner, tinha panfletos, tinham tudo com o nosso trabalho, e eu fiquei muito chocada assim, com aquilo, eu fiquei muito impressionada, e a gente recebeu uma doação daquele evento para começar o ministério aqui. Então eu voltei, cada pessoa, assim, a gente em cultos que a gente ia, em devocionais que a gente fazia, em pessoas que a gente encontrava, a palavra que o Senhor dava era Mateus 6, né? Que é: não se preocupeis com os dias de amanhã, com o que é a vez de comer, porque eu estava muito não querendo soltar a corda, pensando realmente: Deus, eu não quero passar necessidade, missionário sofre, e Deus dizendo todo momento em que Ele estava cuidando. E nós voltamos para o Brasil, e foi quando a gente conseguiu a bolsa de estudo para psicologia, e já iniciei o curso. E daí nós só concretizamos algo que a gente já havia fazendo, que era um trabalho em uma comunidade em Recife, e a gente começou a fortalecer esse vínculo com essa comunidade. E aí foi onde surgiu o Projeto Livre. Poxa, legal. E eu já tinha feito um trabalho lá, né? E foi interessante porque quando eu comecei a orar, Deus começou a me mostrar esse local específico, essa comunidade. E aí eu fui compartilhar com o time, esse time, Deus está me mostrando tal comunidade, Recife, e a gente poderia ir lá visitar. E aí ele disse: mas em 2013 eu já fiz um trabalho nessa comunidade. Eu disse: time, eu não acredito que você nunca compartilhou isso comigo. E foi muito impressionante, porque quando nós chegamos nessa comunidade, as pessoas já conheciam o time. E foi muito forte isso, porque você sabe que a gente precisa ter relacionamento com as pessoas, com a comunidade, até mesmo para que a gente tenha acesso, porque existe sim o perigo, né? Existe a maneira, a forma como eles vivem, assustados, enfim. Então não é qualquer pessoa que pode entrar e falar: olha, eu vou fazer um projeto aqui porque eu quero fazer. É uma questão de relação mesmo. E isso também foi uma confirmação, e foi quando nós sair dos locais onde nós trabalhávamos e montar o Livre. E o Livre a gente trabalha de forma integral, nós não temos remuneração, pelo contrário, muitas vezes é a gente que financeiramente acaba, como é que eu posso dizer, suprindo algumas necessidades, mas também é um projeto muito bebê. A gente costuma dizer que a gente não está atrás de sucesso, mas a gente só quer obedecer a Deus, né? Que legal. Então, para quem está ouvindo a gente conseguir entender um pouquinho melhor o que vocês vivem dentro do Projeto Livre em Brasil, que atividades vocês realizam, como é que funciona o dia a dia, né? Eu vi umas postagens recentes, vocês fizeram um trabalho aí perto do Dia das Mães, um trabalho com mulheres, orientação com tema de violência. Conta um pouquinho pra gente daquilo que vocês fazem, né, dentro do dia a dia do Projeto Livre em Brasil. Na realidade, a gente já está inserido nessa comunidade, Carlinhos, há 1 ano, né? Então, a princípio, nós iniciamos com eventos pontuais e datas comemorativas, porque, como eu te falei, a gente queria criar um relacionamento mesmo com a comunidade, um relacionamento de confiança. Então, a gente, em eventos e datas comemorativas, a gente estava dentro da comunidade, inserido com essa relação. Né? Mas atualmente a gente, como eu te disse, a gente também não quer trabalhar sozinho, então nós buscamos conhecer outros projetos que também estão inseridos na comunidade para que a gente pudesse fazer algo em conjunto. Porque o que é que eu tenho percebido durante essa nossa caminhada de missões com crianças especificamente, né? A criança, ela gosta de ir para o projeto, ela gosta de estar lá, mas o problema todo é que muitas vezes, quando a criança ela vai entrando nessa transição para a adolescência, na fase da adolescência, ela começa a se desinteressar dos projetos, porque ela acha ainda que é muito infantil, as músicas,
E aí a gente começa a ver que é nessa fase da adolescência onde a criança ela começa a entrar na prostituição, no tráfico, e a gente começou a ficar muito preocupada com essa faixa etária, né, do adolescente específico, do jovem. Então, além desses eventos pontuais, nós distribuímos alimentos para as famílias que a gente sabe que é a família mais necessitada, né, porque nós não somos assistencialistas, então a gente ajuda realmente as famílias que estão bem necessitadas. A gente faz visitas nas casas para manter essa relação. E a gente agora, no início de janeiro de 2020, a gente quer inaugurar, né, o projeto para jovens e adolescentes, que é um projeto de capacitação profissional. Ah, que legal. A gente quer que adolescentes de 15 a 19 anos participem de cursos profissionalizantes. A gente sabe que no Brasil a crise está muito grande, então se a gente capacitar alguns adolescentes, eles vão conseguir trabalhar de forma independente. Então a gente quer manter essa relação de eventos pontuais com a comunidade, visitas na casa, de aconselhamento, e a gente faz parceria também com o governo, né, do estado, que nesse evento das mulheres, por exemplo, estava nos apoiando com panfleto, com materiais. Ah, que bom. E a gente faz parcerias com muitas empresas, porque a gente não quer fazer sozinho. Ah, que legal. É isso. Vocês estão contando aí do contexto do projeto de vocês e dá para perceber que é um ministério que tem um custo de tempo, tem um custo financeiro, sim, ele tem um preço, sim, também, vamos colocar assim, vivencial, tem que ir lá experimentar tudo isso, e imagino que isso tem um custo emocional também. Vocês são um casal jovem, com um projeto jovem, e eu imagino que todo esse ambiente do ministério de vocês tem muitos riscos. Não só o risco, vamos colocar assim, dependendo do contexto onde vocês estão, um risco físico, mas um risco emocional, um risco espiritual. Sim. E vocês estavam contando que vocês fazem parte de uma comunidade de fé, caminham como uma igreja, né? Como que vocês enxergam a importância desse caminhar junto com uma igreja para essa vida missionária de vocês, né? Porque a gente corre o risco, de repente, como jovens, de se lançar, não, eu ouvi essa entrevista e foi muito legal, então eu vou jogar tudo pro alto, vou jogar meu trabalho, vou fazer igual os missionários que eu ouvi do Projeto Livre em Brasil, e tô indo sem igreja, sem trabalho, e Deus me leva e tô indo. Qual que é a importância da vida em comunidade para vocês? Como é que vocês veem que isso contribui para o que vocês vivem dentro do Projeto Livre em Brasil? Primeiramente, eu acho muito importante ter essa cobertura espiritual de uma igreja. O trabalho que a gente faz na comunidade é uma coisa que o inimigo, que sabemos, está furioso com aquilo que a gente faz. Então, a gente precisa de uma cobertura de oração. Sempre quando a gente tem um evento, a gente sente um desânimo, né, de fazer aquilo. Nas primeiras 2 festas, eu acabei adoecendo com uma crise na coluna, que eu nunca tive na minha vida. A primeira festa que a gente fez, eu fui para o hospital, fui internado 3 dias, né? Tem essa batalha, então é muito importante essa cobertura. A nossa igreja, ela tem também um trabalho em uma outra comunidade social, então financeiramente ela claro que não pode nos apoiar, mas a gente sempre tem pessoas, membros da igreja que estão, líderes também, que estão, além de orando, participando junto conosco nas nossas atividades, e isso é primordial. É como eu sempre digo, ninguém faz nada sozinho e a gente precisa sim dessa cobertura espiritual. Eu costumo dizer também que é de dentro para fora. A gente precisa ajustar todas as áreas, como você diz, a gente não pode sair por aí, eu vou acontecer agora sozinho, não. Precisa de muita oração, precisa sim de confirmação de Deus, precisa estar sobre uma liderança. E eu creio também que a gente pode usar a nossa formação para ajudar outras vidas, né? Necessariamente a gente não precisa abdicar de tudo para fazer a obra de Deus. A gente pode fazer a obra de Deus em qualquer lugar que a gente esteja que legal. inserido. Bom,
Para quem está ouvindo a gente e quer acompanhar vocês, ver as atividades que vocês estão fazendo, orar por vocês, ou de repente até contribuir financeiramente para o projeto de vocês, hora do jabá. Onde que eles podem encontrar o Projeto Living Brasil? Bem, a gente atua atualmente aqui no Recife, né? Em Pernambuco, começando a entrar nas mídias sociais. Como você mesmo nos achou, a gente está no Instagram, @livingprojeto. Também pode entrar por meio de e-mail, projetolivingRecife@gmail.com. Realmente se junta a nós como voluntários. A gente arrecada alimento, roupas. A doação não precisa ser necessariamente só dinheiro, né? Existem muitas maneiras de a gente doar a nossa vida, o nosso tempo, que hoje o tempo é algo tão sagrado, que ninguém tem tanta disponibilidade. Então a gente sempre precisa de voluntários para fazer visita na comunidade, participar dos nossos eventos. E é isso, em breve a gente também vai estar saindo com o nosso site. E é isso, né? O Instagram, como o Tim falou, @livingprojeto, e-mail projetolivingRecife@gmail.com. Lá tem o nosso contato telefônico também, vai direto para o WhatsApp. Muito bom. Foi muito legal conversar com vocês. Espero que quem ouça saia edificado e desafiado. Muito obrigado por essa oportunidade. Podemos compartilhar essa jornada, né? Queremos ouvir mais de vocês também lá no Japão. Então a gente realmente ficou interessado em saber como que é essa comunidade lá em Japão. Quem sabe um dia a gente consiga chegar até vocês aí. Que legal, né? E eu gostaria de deixar também para o pessoal uma meditação que é Mateus 6:33, que é: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Amém. É isso. Meninos, nos vemos outra vez. Sim. Espero que tenha a oportunidade de a gente sentar de novo para conversar, né? De repente sobre bullying, ou de repente bater um papo aí sobre a questão de violência, entender melhor, entender como apoiar quem passa por essas experiências. Sim. E a gente com certeza volta a conversar no futuro. Com certeza, Carlinhos. Muito obrigada pela oportunidade. E estamos à disposição também de vocês para qualquer momento. Então é isso, meninos. Até a próxima. Deus abençoe. Tchau. Tchau, obrigada. Tchau. Muito bem, o Deus que falava ontem é o Deus que fala hoje. O Deus que dirigia seus filhos no passado é o Deus que dirige seus filhos ainda hoje. Fica o meu incentivo para você, entra lá na rede social do Living Brasil, acompanha, conhece um pouco mais do que está acontecendo, ore por eles, apoie financeiramente ou apoie dando o seu joinha, deixando o seu comentário lá nas postagens, conhecendo mais o projeto, e que Deus nos dê a graça também de ouvirmos a voz dele e discernirmos, né, onde a gente está, onde é que a gente deve atuar, onde é que a gente deve servir. Deus abençoe você, apenas lembrando de que para o EBVNcast chegar mais longe, a gente precisa que você compartilhe o que você tem ouvido, tá? Posta lá na sua timeline, compartilha aí por e-mail, compartilha aí pelos seus grupos de WhatsApp, e que as pessoas possam ouvir essas entrevistas e ouvir o que a gente tem feito por aqui, tá bom? Deus abençoe você, caris, shalom e até mais. Esforce-se sempre para receber a aprovação do Deus a quem você serve. Seja um bom trabalhador, que não tem de que se envergonhar e que ensina corretamente a palavra da verdade. Segunda carta de Paulo para Timóteo, capítulo 2, versículo 15.